Onde vão arrumar esse dinheiro todo, eu não faço a menor ideia. Para a polícia é bastante claro, é nítido que houve sim corrupção e tanto que seguem presos. Semana passada, 3 tentaram habeas corpus e homem da capa preta assinou lá que não vai ter sursi por enquanto. A polícia pede que a justiça proceda pela sentença de ressarcimento de 10 milhões de reais. Antes, o povo imaginava 3, 5, agora chegamos a um valor fechado, Alexandre Colim. Ainda vai demorar mais um tempinho, viu, Rodrigo? Mas o valor fechado a que você se refere é o valor dessa multa, dessa indenização que está pedindo agora o Ministério Público nesse posicionamento do MP. Lembrando que nesse caso, a Paz Sangrada, e é preciso lembrar mais uma vez, são 2 processos, eles são umbilicalmente ligados, um não existiria sem o outro, mas eles são julgados à parte, digamos assim. No caso específico do assassinato, o Roberto Franceschetti Filho é réu junto com o Dilomar Batista. E no outro, 13 pessoas, inclusive as pessoas do núcleo familiar da Cláudia Lobo e funcionários, enfim, todas essas 13 pessoas são réis nesse processo. E é nesse processo que se posiciona agora, Rodrigo, o Ministério Público. Lembrando, 13 pessoas são réis, 9 estão presas, e aí a coincidência também é que Roberto Franceschetti Filho é réu nos 2 casos, porque segundo as investigações ele e a Cláudia comandavam essa quadrilha, e aí nesse caso específico, Rodrigo, a gente tem 13 pessoas presas, mas 4 ainda estão em liberdade. Elas devem, enfim, não há, pelo menos até aqui, um pedido de prisão contra essas 4 pessoas, mas elas já constam como réis nesse processo que versa sobre a corrupção na APAI. E esse é o posicionamento do Ministério Público, Rodrigo. E muito disso se deve ao bloqueio de bens que foi feito já logo no início, já houve a solicitação por parte da polícia, logo quando, lá em dezembro, naquele dia, logo de manhãzinha, né, em que as viaturas foram até endereços diversos e as 8 pessoas foram presas naquela oportunidade, lembrando que foram 9 porque o Roberto, né, já tinha ou já está preso mesmo, né, tendo um mandado de prisão contra ele. Pois bem, Rodrigo, ali naquele momento já havia a solicitação de bloqueio de bens aprovada pela Justiça. E a Justiça já de imediato bloqueou os bens das pessoas que estão envolvidas. Tanto que a gente noticiou, especialmente agora na semana passada, os pedidos dos advogados que representam essas 13 pessoas para o desbloqueio desses bens. Mas a Justiça, Rodrigo, agiu de maneira muito firme com base em tudo aquilo que conseguiu provar a polícia e o GAECO, né? Lembrando que o GAECO, como titular da ação penal, ele assumiu tudo aquilo que foi investigado pela polícia e o caso já foi relatado. E aí, Rodrigo, o posicionamento é muito claro. O Ministério Público pede, então, esses 10 milhões de reais como efeito de ressarcimento à sociedade bauruense. E, evidentemente, que grande parte desse recurso vai chegar até a PAI a título de restituição, mas isso bem lá no futuro. Nesse momento, o que é que está acontecendo na PAI? Uma grande perícia, e não é uma perícia fácil, para que se possa chegar à extensão dos danos causados por essa quadrilha. Naqueles dados que foram divulgados num primeiro momento, nesse inquérito que foi encabeçado todo ele pelo SECODE, que é a delegacia que investiga os crimes de colarinho branco, chegou-se ao montante, Rodrigo, de 7 milhões e 800 mil reais. E por que esse valor? Só com base naqueles 5 anos é o lapso temporal, né? O COAF ele divulga apenas dados referentes a 5 anos. E aí, os dados desses 5 anos, entrada e saída, as movimentações das contas de Roberto e Cláudia, e aí se chegou então a esse valor. Agora, Rodrigo, a situação ela é exatamente ou rigorosamente assim. 9 das 13 pessoas seguem presas, 4 em liberdade, e a primeira audiência desse caso, a Paz Sangrada, já tem data, já foi marcada. É uma audiência de instrução, mas ela será realizada agora no dia 1º de abril. E aí, Rodrigo, todas as pessoas que estão presas, as 4 que estão em liberdade, vão prestar os depoimentos, serão ouvidas testemunhas, enfim, os advogados, tanto de defesa quanto de acusação, para que se possa chegar a um denominador e que essas pessoas possam ir efetivamente ao julgamento, que pode imputar a elas as penas pelos crimes de formação de quadrilha, né? A gente tem corrupção passiva, ativa, tem o peculato e a organização criminosa. Tudo isso vai ser colocado por cima da mesa. E aí, Rodrigo, a gente continua tendo, então, o outro caso. No caso do assassinato da Cláudia Lobo, é um inquérito que está mais avançado. Já houve a audiência de instrução e cabe agora à Justiça fazer a pronúncia. E o que é a pronúncia? É marcar a data do tribunal do júri. Isso deve acontecer. A não ser que surja uma figura exótica na investigação, como, por exemplo, a Cláudia Lobo aparecer viva, alguma coisa nesse sentido, só assim não encaminharia para o tribunal do júri. Mas isso, repito, é uma prática, é um caminho natural
depois de todas essas investigações que foram feitas, primeiro pela Polícia Civil e depois o Ministério Público assumiu tudo aquilo que fez o delegado, né, o que encabeçou esse inquérito, o Dr. Glaucio Stocco, junto com as equipes de investigação. E esse tribunal do júri deve julgar também o Dilomar Batista, Rodrigo. É no mesmo dia, isso acontece nas mesmas audiências. No mesmo tribunal do júri, ou o mesmo tribunal do júri, que vai julgar Roberto Franceschetti Filho pelo assassinato, tem pelo menos 3 qualificadoras, esse mesmo tribunal do júri vai julgar o Dilomar Batista, que responde pelos crimes. O primeiro que aconteceu, a fraude processual, isso acontece logo naquele dia 6 de agosto, e aí depois, no dia 10, o Dilomar Batista comete o segundo crime, que foi exatamente o de ocultação de cadáver, quando ele remexe, né? Ele diz que rastela ali aquela vala ainda em chamas, tira dali alguns materiais que ele imaginou serem fragmentos ósseos, ele encontra também os óculos da Cláudia Lobo, e aí ele descarta tudo isso, tendo como referência um pé de mamona que tinha ali daquele lado. E é exatamente o lugar que ele aponta para a polícia, onde evidências poderiam ser encontradas. Ou seja, Rodrigo, o caso tá os dois casos, né? Um mais adiantado que o outro, mas o fato é que a resposta veio e agora fica a grande expectativa que resta. Qual é a extensão dos danos que foram provocados por essa quadrilha que se apropriou da APAI? Isso só a própria APAI, que está tendo que rasgar na carne para fazer essa perícia, só a APAI será capaz de apontar, Rodrigo.